A gente espera um cadinho a Cris ou já vai começando? Vou dar um oizinho para ela. Eu dei um oizinho, ela disse: estou chegando ao almoço, já entra. É isso, né, gente? Quem trabalha em hospital, em comunidade de saúde, né, os horários às vezes ficam atravessados, né? Então, primeiro ensinamento. Né? Acabei de sair de um atendimento aqui agora. Exatamente. Vou ter que acabar, tenho que correr. É isso. De toda forma, a gente posso falando um pouco da atividade, né, para a gente dando continuidade. Então, assim, gente, a gente propôs essa roda. É uma roda que é meio mesa, que é meio palestra, enfim, é um ambiente livre, onde a gente aposta, né, faz uma aposta da relevância de falar sobre o luto perinatal, um tema que precisa ser falado e nem sempre ganha um lugar, né? Quando a gente fala de morte, a gente, né, nossa cultura faz com que essa conversa não seja tão bem-vinda, né? Só que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa reconhecer, né, inclusive, a ocorrência, né, das perdas gestacionais, né, neonatais. Então, a ideia da gente é colocar essa discussão. Então, nós estamos aqui, né, caso eu sou Paula, sou professora da UF, né, do Instituto de Psicologia, e estou aqui propondo essa mesa através de uma parceria muito importante, muito relevante para a formação de futuras psicólogas que estão interessadíssimas na construção de uma psicologia perinatal. Né? Então, eu ofereço um campo de estágio que insere, né, as alunas, e eu estou falando as, porque só tenho mulheres no grupo já há muitos anos, né? As meninas, elas vêm para o estágio e elas, então, são alocadas, né, especialmente em 3 unidades, né, que compõem esse campo aí da perinatalidade. Então, a gente tem como campo o Hospital Universitário, né, o Hospital Antônio Pedro, a Maternidade Municipal Alzira Reis, e a gente também tem um campo que é na UBS de Santa Bárbara, onde acontece pré-natal. Né? Então, a gente está num lugar, eu vou dizer, de privilégios, porque a gente junta 3 unidades importantes, né? E aqui estamos nós, então, representando, né, tanto a universidade, pensando, né, gente, que é uma atividade da agenda acadêmica, está dentro da agenda acadêmica, mas aqui com o André e a Andréia representando o Antônio Pedro, a Fernanda representando a Maternidade Alzira Reis e a Cristina representando a unidade, né, a UBS de Santa Bárbara, que são campos de estágio. A gente trabalha em parceria com o programa Mulherio, né? É uma parceria lá já de longa data, né? E a gente escolheu colocar em cena nessa agenda uma temática que vem nos ocupando e que a gente tem pensado em avançar, né? É tempo de a gente consolidar os avanços nessa área. Então, bem, quem quiser começar, né, pode começar falando, se apresenta, é bem livre. Quem está assistindo também pode perguntar, pode ter debate, não tem uma forma, né? E eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre lista e tal, e mais à frente eu vou colocar o link para confirmação de presença aqui no chat. Vamos lá.
Bom, a gente deu uma combinadinha aqui que eu começaria. É organizado, mas tem gerência, né? É bagunça, mas tem gerência, né? Então a gente deu uma combinadinha assim para a gente poder se organizar. E eu sou Fernanda Maciel, sou psicóloga clínica e psicóloga da maternidade Alzira Reis. Então, venho um pouco desse lugar. Queria, para organizar minha cabeça aqui, eu fiz uma apresentação só com os tópicozinhos para eu poder não bagunçar minha fala aí. E aí eu consigo, é só ir no compartilhar a tela aqui, né, Paula? Só ir no compartilhar a tela. Só que você fica com a sua Eu tela. desapareço, né? Tem um caminho aqui que nos 3 pontinhos. Não, fica tranquila, fica tranquila. Não, porque vamos tem lá. uma coisa aqui nos 3 pontinhos que é picturing, abrir picture in picture, e às vezes funciona bem. Que é muito ruim ficar olhando por eu vou perder tempo, não quero. Tá bom. Que eu vou falar, eu falo demais, aí eu não vou achar o picture in picture. Tá aparecendo? Como é que tá? Tá aparecendo. Ok? Então vamos lá. Então, um pouquinho aí do que eu já trouxe, né? E aí eu vou também contextualizar um lugar de onde eu falo também, como esse tema me toca, me atravessa, né, da minha história. Eu sou uma mãe enlutada, que é um modo de me compreender que eu fui construindo a partir do meu processo de luto, que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês. Aqui eu tenho uma foto que é bem representativa dessa minha história, desse meu me entender como mãe lutada. Aqui tem a Manu, que é a... Isso aí tem tempo já, gente. Você vê que tem... Aqui tá sem botox. É a Manu, que é a minha filha mais velha. Aqui tem a caixinha de memórias. A gente vai falar sobre essa ferramenta aí hoje um pouquinho. Do Benício, que é o meu filho que faleceu ainda intraútero, com 27 semanas de gestação. E esse aqui é o Arthur, que nasceu depois do Benício, né? A minha história com o Benício começa há 10 anos atrás, e quando eu descobri que estava gestando ele, e foi como todas as outras maternidades dos outros filhos, me transformando, e me traz aqui hoje também para falar desse tema. A Paula falou um pouco, né, como falar de luto perinatal é falar de alguma forma sobre como a gente ainda experimenta a morte como tabu, e pensar a morte na gestação é mais ainda refletir sobre o que é entender a morte na nossa sociedade, principalmente nesse lugar que é o momento da expectativa de vida, né? Para trazer um pouco mais ainda, assim, tem um vídeo, talvez eu não consiga, mas eu vou tentar passar aqui para vocês, senão eu compartilho Pela sua experiência aqui, você acha que vai sair o som, ou Paulo? Do vídeo? Sai, costuma sair. Então, vamos lá. Agora, eu não sou uma expert em tecnologia, né? Já era para estar aberto aqui, mas fechou. Esse vídeo... acho que vai abrir. É um vídeo produzido por uma mãe lutada, que eu conheci há quase um ano atrás, a mãe da Ava. Então, senti mesmo um pouco do que é essa experiência da perda de um bebê, né?
Estão ouvindo? Dá para ouvir? Dá sim, Não, Fernando. você não consegue botar o vídeo? Não. É um vídeo? Fernando, é um vídeo? Eu vou te... É um vídeo do YouTube. Então, Ele tem uma legenda, mas o som dele é bacana. Tira a sua apresentação, coloca o vídeo no YouTube e compartilha o vídeo do YouTube. Você quer que eu compartilhe o vídeo do YouTube? É porque ele está compartilhando do YouTube. Não faz diferença. Ele não está compartilhando para a gente, Fernando. Mas eu acho que é a tela. Você abrir o vídeo e compartilhar a tela do YouTube, é isso? É isso. Ah, tá. Entendi. Parei de compartilhar. Vou compartilhar. Eita. Ficou sem som. Agora foi. Hospital de Maternidad María Amélia, miércoles 23 de octubre de 2024, 11 horas y 54 minutos, 41 semanas y 3 días, 49 centímetros, 3 kilos, 155 gramos, mucho pelo, uñas largas, la cara del padre, ojos siempre cerrados, pecho llenos de leche y el regazo vacío. No encontramos un latido del corazón. Doctora, mi hija está muerta. ¿Cómo va la lactancia? ¿Saldrás de la maternidad sin tu recién nacido? Durante 9 meses escalamos una montaña. En el parto, justo en la cumbre, volaste. Ahora bajo esa misma montaña por otro camino, en tierra extraña, extranjera. El camino no está señalizado, pero hay algunas pistas. Tres notas para el posparto y para el duelo. No todo lo que existe está vivo. Una persona es mucha cosa. Nosotras también somos lo que perdimos. Ontem fez um ano do nascimento, do parto da Ava, né? Assim, essas três... peguei foi certo. Essas três questões aí que ela coloca, essas três notas, né?
Nem tudo que existe está vivo. Uma pessoa é muita coisa, somos também o que perdemos. Eu queria que ficassem essas 3 questões aí durante a nossa conversa hoje, que a nossa conversa fosse de alguma forma para provocar vocês a entender isso no contexto de quem se despede de um bebê durante a gestação ou logo depois que ele nasce, né? A estimativa é que para cada 5 gestações, uma delas não vai evoluir para ter o bebê no colo e levar esse bebê para casa, né? Tem algumas formas aí em que essa gestação pode ser interrompida nesse processo, né? E talvez a gente precise incluir aqui também a questão dos abortos, o aborto legal, o próprio aborto provocado, né? Mas aí tem aí o aborto espontâneo ou retido, as gestações ectópicas, a gravidez molar, os bebês natimortos, que são esses a partir de 20 semanas, que são bebês que, pela lei, precisa se sepultar, né? Obrigatório o sepultamento, e a morte neonatal, que é aquela que acontece um período ali logo após o nascimento, né? E a experiência que a gente tem subjetiva logo após esse acontecimento, né, esse encontro da morte durante o período de gestação, é uma experiência marcada, sobretudo, pelo silêncio e pela solidão. Do lado da parte da mulher, daquela que gesta, né, ela vai lidar aí com a questão do fracasso nesse lugar que ainda é o lugar de identidade da mulher, que é aquela que nasce para ser mãe, né? Que nasce e será mãe, e pode ser mãe. Então, a experiência que se tem nesse momento em que eu não consegui levar o meu filho o meu bebê de forma saudável ao meu colo, ao colo da minha família, é a experiência muito dura de fracasso e de sensação de incompetência nesse lugar, né? E por parte daquele que é o pai do homem, né? Você tem também uma não validação, uma impossibilidade ou uma dificuldade de poder viver esse luto, porque a gente ainda tem que lidar com essa ideia, talvez, de que o homem só se torne pai depois do nascimento. Então, uma fala muito presente quando você cuida de pais enlutados é de que, muitas vezes, no processo, ele é aquele que cuida, precisa ser aquele que vai ser aquele que cuida ali daquela mulher, daquela mãe, e que é perguntado para ele sempre, né, como ela está. Porque naquela dinâmica de gestação, ele ainda não perdeu nada, né? Quem perdeu foi a mulher, ou fisicamente, ou até subjetivamente. E quando a gente pensa mais ainda em outras composições familiares, perder um bebê durante a gestação, lidar com a morte de um filho durante a gestação, é mais ainda um espaço de negação, porque ainda precisamos lidar com o fato de que famílias homoafetivas, por exemplo, não poderiam ter filhos, né? Então, mais ainda negado o direito de enlutar-se, né? Então, a experiência do luto perinatal é uma experiência de uma quebra de confiança no mundo, porque o mundo que eu construí, ou que eu imaginava que funcionava de um determinado jeito, né, de confiança em si, que eu já trouxe um pouco, né, na minha capacidade de gestar, parir e ser mãe e cuidar de um filho, no mundo, porque o mundo que eu construí, que eu acreditava que uma pessoa engravidava e esse filho vinha para o colo dela, vai cair, né? Uma frase, a frase "o meu mundo caiu",
é uma frase que fala muito da experiência. Quando você ouve uma mãe que perdeu o bebê, o meu chão se abriu e aquele momento em que nada mais fazia sentido. Então, o mundo perde o sentido e a confiança de que as coisas vão acontecer bem, como aconteceu antes, ela é totalmente destruída. Uma perda, muitas vezes, da confiança em Deus, então, uma experiência de quebra também daquilo que eu confio espiritualmente. Eu me lembro de uma paciente que eu acolhi, que ela era bem religiosa e tal, e aí ela trazia, né? Eu cresci acreditando que se eu plantasse, semeasse, cuidasse, Deus ia me valer, Deus ia me restituir, né? Me presentear, enfim, ia valer daquilo que eu plantei. E eu plantei, eu cuidei da minha gestação e com 39 semanas ele parou. E isso para mim não faz o menor sentido, como Deus fez isso comigo, né? E uma perda de confiança no futuro, porque aquilo que eu desejava, planejei, sonhei, seja porque eu descobri hoje que eu estou positivo, seja porque passaram-se 8 semanas, independente do tempo que for, você constrói lá, né, um futuro com aquele filho, com aquela família, então, a perda na confiança nesse futuro. Nas relações, as relações também vão sofrer e vão entrar em xeque, porque muitas vezes não se quer... eu digo, né, uma puérpera, né, uma mãe quer falar do seu filho, mas quem consegue ouvir uma mãe sofrendo pelo filho que morreu, né? Como é que nas relações você consegue espaço para falar disso? Nos amigos, nas relações de trabalho também, como eu retorno ao meu trabalho sem... lidando com o fato de que eu estava com barrigão, eu estava grávida, e hoje não estou mais, né? E as relações também dentro ali da relação conjugal, que muitas vezes não há espaço de comunicação para falar daquilo que se perdeu, daquele filho que se perdeu e o que para cada um isso significa. Às vezes aquele pacto também de silêncio e uma interpretação de o que será que ele está pensando, o que será que ela está pensando, e ali muitas vezes muito se quebra e precisa ser reconstruído, né? Então, o luto ele vai ser esse processo físico, psíquico, espiritual. E algo que a gente fala muito na questão do luto perinatal, que a gente pode entender em outros processos de luto também, que é a questão do luto não autorizado, né? Existem outros sofrimentos por enlutamento que a gente também entende que são não autorizados, né? Famílias homoafetivas, o luto dos animais, o luto do terapeuta, existem outros, mas o luto perinatal, esse conceito do luto não autorizado é um conceito que contempla, que vai dizer que é um fator de risco para um processo saudável do luto, a questão dele ser um luto não autorizado, porque ele vai dizer que aquele em que o luto não autorizado é aquele em que a dor não encontra reconhecimento social, nem espaço simbólico para existir. Todo luto precisa de um arcabouço social, de um abraço, né, simbólico, para que ele possa ser sentido, vivido, experimentado de forma saudável, né? E essa ausência dessa validação vai impedir ou dificultar esse processo que é natural de elaboração. Então, a mãe que perde o seu bebê antes ou logo após o nascimento, ela vai sofrer não só a perda desse filho, né, com a morte desse filho, mas ela vai sofrer também do direito de ser enlutada. Por exemplo, eu disse, né, a partir de 20 semanas, você precisa fazer, a lei prevê um sepultamento obrigatório desse
desse bebê, né? Então, você tem uma declaração de óbito, você precisa fazer uma certidão de óbito e precisa sepultar. E prevê também, dependendo do vínculo empregatício dessa gestante, uma licença, no mesmo tempo de uma licença para cuidar do filho, vamos dizer assim, né, de 120 dias. 19 semanas, você tem 15 dias de licença médica, né? E você precisa retomar o seu trabalho, e esse lugar de enlutada perde o lugar para o lugar daquilo que você precisa já voltar a produzir, e você não tem o seu filho, não tem o tempo para se enlutar. Isso é um fator de risco que pode agravar muito o processo de luto, né? Outra questão, e aí a gente vai discorrer mais dela aí, os colegas vão, o André e a Cris vão falar mais ainda sobre isso, que é a questão da assistência nas maternidades, nos hospitais, nos casos do luto perinatal, né? Lá na maternidade, a gente recebe, a maternidade que eu trabalho é uma maternidade de baixo risco, a gente recebe muitos casos de abortamento, né, que é essa perda no início até as 20 semanas, mas a gente recebe também muitos casos de natimortos, e o que a gente entende, o que a gente experimenta na maioria dos processos é esse modelo tecnocrático, em que as coisas precisam ser resolvidas rápidas, em que a maternidade não é um lugar de se lidar com a morte, né, na maternidade é um tabu, e que precisa ser resolvido rápido para o outro plantão já estar sem esse BO aí para resolver, né? Então, esse é um desafio, esse é um fator de risco que está posto. A gente não tem protocolos que deem conta de como a gente vai cuidar dentro de uma maternidade. Na maioria das maternidades, como a gente vai cuidar dessa família, e a violência obstétrica, que é uma questão nas maternidades que a gente ainda atravessa, a gente cuida, a gente já vem um tempo trabalhando, e que a gente entende também que muitas vezes a mulher, né, voltando lá, ela não tem o seu luto reconhecido, ela não tem o seu filho, e ela também, muitas vezes, vai sofrer violência obstétrica dentro das maternidades. Ou seja, porque ficou junto de outras mulheres com bebês, ou seja, porque não pôde escolher a via em que a forma em que ela ia fazer o parto, e diferentes formas aí que a gente vai ouvir também aí na nossa conversa. Eu, há 10 anos, vivi a despedida aí do Benício, num contexto de privilégio também, numa maternidade particular, com uma assistência particular, mas mesmo assim, no quarto ali onde eu pari o Benício, eu tive nutricionista entrando, perguntando se o bebê estava mamando, perguntando se enfermeira entrando, perguntando se já tinha tomado banho, trazendo carrinhos. Então, também tive experiências, né, aí dentro do meu processo de luto, que foram me levando para buscar lugares em que eu podia falar sobre isso, né? E como psicóloga, na época, já pensando a perinatalidade, eu fui buscar que era isso, né, que tinha me atravessado. E aí fui conhecer outras mães, outras mulheres que estavam aí também, cada uma no seu processo de luto. A maioria mulheres, a gente tem hoje um grupo, vamos dizer assim, que é o luto do homem, que tem um pai que está nesse contexto. Primeiro eu participei do grupo do Luto à Luta, que é um grupo que já não existe mais, que era no Rio,
E nesse grupo eu fui estudar, entender, trabalhar, fazer grupo que fosse participar, criar espaço que fosse acolher e ter espaço para a gente falava, né? Tem um dos grupos que é bem importante, que é da Simone, que é o Grito Solitário, que essas mulheres pudessem se encontrar, e aí falava, era um grupo meio que clandestino, né? Que se encontrava ali às escuras, e essas mulheres foram se encontrando e falando, e indo para o território, indo para as maternidades, indo para discutir política pública, indo fazer caminhada, indo fazer movimentos como a gente fez na quarta-feira passada, momentos como a gente fez na quarta-feira passada, de iluminar o MAC lá, né, de azul e rosa, para as pessoas, o que é aquilo? É porque existem bebês que vivem pouco e a gente não fala disso, então a gente precisa falar disso. E esses encontros, né, essas mulheres aí, essas mães, elas foram construindo primeiro dentro dos seus municípios projetos de lei que foram criando corpo e que agora esse ano, em 23 de maio, por um movimento desses grupos e o apoio de figuras aí, né, de determinado de políticos, a gente conseguiu estabelecer e construir e instituir a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, que prevê uma série de ações, que prevê uma série de pontos para que a gente tenha uma assistência, para que a gente tenha espaço na sociedade civil para falar sobre isso, para que a gente tenha uma linha de cuidado para as famílias que vivem aí o luto perinatal, né? E aí eu vou parar de compartilhar, porque eu vou parar de falar, que chega, né? Aí eu vou botar aqui para olhar vocês, que eu estou falando aqui para um negócio, não estou, né? E voltei. Essa questão aí dos grupos, né, que eu acho que é um recorte bem importante para a gente pensar a política de humanização, e hoje como a gente está criando cada vez mais movimentos para a gente ir para as maternidades, para a gente ir para as universidades, dialogar, foi o meu trabalho de TCC, depois se vocês se interessarem aí eu compartilho com vocês lá na maternidade escola, pensar, né, como o processo de luto de algumas famílias vai para a sociedade civil, vai para os espaços políticos e vai construir também política pública para criar assistência para essas famílias que viveram aí a perda gestacional. Nesse meio do caminho, eu fui lá para o Antônio Pedro e pude estar lá também com o grupo, participando aí do processo lá no Antônio Pedro, da maternidade do AP, no tempo que a Alzira Reis estava lá, e aí entrego aí a fala para a Andréia e para o André, para falar um pouquinho desse percurso. O André está na sala, porque ele estava aguardando, né? E aí ele até sinalizou que se chamasse, ele iria entrar e depois ele voltaria, aí que eu poderia, né, seguir para dar esse tempo para ele poder retornar. Eu acho que ele não está, não, né? Tá? Não, de tela aberta, não. Tá. Então, também fiz uma apresentação aqui. Tá aparecendo? Tá. Tá, né? Então, meu nome é André, eu sou psicóloga, me formei na UF, né? Então é muito bom estar aqui de volta, né? E poder
né, contribuir, né, com o hospital e com a formação. Então, fico muito contente, agradecer o convite, né, a parceria dessa rede aqui, que está aqui junta. Né, agradecer a Fernanda, né, eu acho que o tempo aqui foi muito, né, ela trouxe, né, eu acho que por toda essa caminhada e tudo que ela falou, ela trouxe essa força, né, na marca de trazer esse tema, no momento em que a gente ia revisar o protocolo aqui, então acho que foi um encontro, né, de alguns movimentos aqui, e que foi muito produtivo, né, e muito rico, né. Então eu vou compartilhar um pouco, eu acho que, né, Fernanda trouxe toda essa perspectiva, né, da mulher, né, que vivencia essa situação super sensível, né, esse momento, e eu vou trazer um pouco a perspectiva da instituição e das equipes, né, dos trabalhadores que estão aí cuidando, né, e tentar pensar o protocolo, né, não de um jeito duro, como muitas vezes ele aparece, que eu acho que acaba matando o protocolo na possibilidade que ele tem de alinhar, de integrar equipes, pessoas, né, em torno de um foco, né? Mas de tentar trazer o protocolo também como uma forma de cuidado e uma forma de articulação mesmo, de fortalecimento das equipes, de aproximações, né, e diálogos. Então, essa é um pouco, né, na verdade, em 2023, né, no pós-pandemia, a gente aqui no Antônio Pedro, a gente implantou, né, no acolhimento ao óbito aqui a caixa de memórias, né? Então eu sempre faço uma relação assim desse momento com a humanização e o método, né, e a forma que a humanização traz, né? Primeiro, em um dos seus princípios, que é essa questão da indissociabilidade entre atenção e gestão. Então, né, falar desse cuidado nesse momento tão sensível do luto perinatal é falar também de como que a gente se organiza para cuidar dessa mulher e dessa família, né? E também esse método da roda, né? Da roda no sentido de colocar as pessoas junto, lado a lado, para construir junto, né? Então, foi esse um pouco como a gente foi fazendo essa revisão do protocolo. Então, e ele surge também lá na pandemia, isso, né? A humanização ela veio, de alguma forma, para efetivar o SUS e também dar pistas, caminhos para que a gente possa lidar com os problemas que a gente vivencia, né? E foi assim que a Caixa de Memória surgiu aqui, né? Lá na pandemia, um médico do CTI, estranha, né, a forma como os pertences eram entregues para a família naquele momento em que o processo de luto ainda estava mais suspenso na vida, né? Se a gente, isso já é invisível, a gente já tem uma dificuldade como sociedade de falar disso. Naquele momento, mais ainda, né, os rituais suspensos. E aí, a partir disso, uma psiquiatra traz aí do paliativo esse instrumento e a gente começa a pensar isso como modo, né? Então, foi muito interessante no sentido de apoiar as famílias na construção de certos rituais naquele momento. E aí a gente leva isso para a maternidade, para a UTI, para pensar lá também como que isso poderia ser construído lá. E aí é implantado, construído o protocolo lá em 2023, lá em 2021, mas naquele momento o foco veio da UTI neonatal e também na articulação da UTI neonatal com a maternidade, né? Então, de pensar fluxos que pudessem aproximar essas equipes e favorecer a continuidade de cuidado entre essas equipes. E aí, em 2023, é o momento de revisar esse protocolo.
E aí a maternidade Alzira está aqui, né? Fernando está aqui, e a gente vai junto, então, revisar esse protocolo. Eu não mudei ainda não, tá nessa tela mesmo. E a gente vai revisar esse protocolo e entender a importância da gente revisar isso e ampliar isso na maternidade, nos diversos espaços da maternidade, né? E aí é esse o convite, de alguma forma, que a gente faz às equipes, né? Então, vamos falar sobre o luto perinatal, repensar os nossos processos de trabalho, como que a gente vem se organizando para cuidar, e com esse foco, produzir saúde para todos, né? Para as famílias, mas também para os profissionais que se viam de alguma forma isolados, né? Cada um tentando fazer da forma que era possível, né? Até então, né, isso era uma questão, a psicologia era quem estava, de alguma forma, com a caixa, né, e com a oferta da caixa, e a psicologia não está o tempo todo aqui. Então, como o protocolo também, eu acho que foi um caminho importante para que isso pudesse ser apropriado pela equipe, né, e não mais só por uma categoria, né. E aí, então, como eu falei, o método de construção foi apostar nas rodas com a equipe multiprofissional, então trazer as diversas categorias para a conversa. E a gente usou 2 grandes marcos, né, nesse caminho, que foi o maio, que é o mês da saúde mental materna, e outubro, que é o mês de sensibilização, né, pelo luto perinatal. Então, em 2023, a gente fez uma primeira roda, né, que era assim a semana, várias rodas, vários dias para pegar os diversos plantões, sensibilizando e propondo essa revisão do protocolo, né, com ampliação na maternidade. Então, nessa primeira roda, tivemos aí 32 profissionais e, de alguma forma, o cenário que a gente tinha nesse momento, né? Então, trazia a insegurança, né, a sensação de não saber qual a melhor forma de atuar em determinadas situações, a dissonância profissional, ou seja, apesar de fazerem o melhor, buscarem isso, muitos profissionais não tinham certeza, né, se aquele era o melhor caminho. Os conflitos, né, porque não se tinha um alinhamento, né, em termos dos procedimentos, então tinha provocando divergência entre equipe, né, ainda mais levando em consideração que né, a morte, como a Fernanda trouxe, ali naquele espaço, não era algo, né, não é para o que as equipes de alguma forma se preparam, então temos dificuldades e percepções distintas, né? Então a sobrecarga emocional, né, a falta de espaço para expressar, para lidar com o sofrimento gerado por essas situações. Alguns relatam dificuldades em lidar com as situações de perda, né? E aí era uma coisa que a gente sempre colocava no sentido que isso rebate de alguma forma na organização do trabalho, né? No sentido de que, né, a Fernanda até falou disso, né? Que às vezes era aquela coisa, eu tenho que passar o plantão e eu tenho que passar o plantão redondo, então eu tenho que dar conta dessa situação. E a gente poder falar, né, de como não, né? Porque, na verdade, ali era a continuidade do cuidado. Então, aquele bebê ele não estava, né, mas como o cuidado daquele... Ele estava, né, de uma outra forma, então outros cuidados eram importantes, né? Outra forma de cuidar era importante de ser pensada. Né? E com isso, a possibilidade também de cuidado com essa equipe. Né? Então, pensar a caixa com eles, né? Ver a equipe recriando a caixa, né? Colocando outros elementos. Né? Eu acho que essa caixa ela não está pronta, mas ela vai sendo construída com as famílias e com os profissionais também. Né? Os espaços, então essa questão da ambiência era algo, né? Ou seja, alojamentos e salas de partos eram apontados como geradores de sofrimento,
tanto para as equipes quanto para os pacientes e seus familiares, devido à falta de privacidade. Então, esse é um grande desafio, né? E nas discussões, a gente pôde construir um possível, no sentido da equipe tomar isso como algo importante de ser pensado para a equipe e ser reorganizado o espaço a partir disso, né? A ausência de espaço para despedidas, então não há um ambiente destinado para os rituais de despedida. Então, também isso foi colocado como, então a ambiência é um grande desafio, né? Mas de poder se pensar em caminhos, né, construídos por essa equipe. Então, no sentido, tem a sala, então a paciente pode ficar naquele espaço, né, a sala de parto também como um ambiente, o bebê está ali, a UCR, e ele ali no tempo que aquela família precisar e achar necessário, né? Então, assim como na UTI também, quando esse óbito acontece na UTI, né, de se pensar o espaço ali, né? E a sobrecarga de trabalho, né, especialmente aí no alto risco, a sobrecarga dificulta a prestação de cuidados adequados, né? Então, esse era o cenário, então as equipes traziam isso nesse primeiro momento, mas a gente já tinha aí experiências acontecendo, né? E essas experiências, cada equipe, de alguma forma, já construindo essa caixa, né? Então, aí a questão das mensagens da equipe para essa família, né? O decalque, né? Então, do pezinho, da mãozinha, teve um caso que fez do corpinho, né? Então, essa caixa ela já estava ali em criação com a equipe, mas a importância da gente alinhar isso e trazer cada um, né? E como cada um, o papel de cada um nesse processo. E aí foi importante para a gente ver também a importância desse momento para a equipe, né? No sentido de que fazer a caixa, construir a caixa, também dá essa perspectiva de cuidado, né? No sentido daquela velha frase que a gente usa muito, a gente ouve muito, que é do não ter nada a fazer, né? E que, de alguma forma, sim, tem coisas a serem feitas, né? E isso se torna importante para a família, para a mulher, mas também para os profissionais, no sentido de produzir sentido para aquele cuidado, né? E aí também eu acho que é interessante essa questão das pacientes também nos mostrando nesse momento, nesse primeiro momento, pistas, né? A importância também, reafirmando a importância e os efeitos de uma prática mais fragmentada, de uma prática menos integrada, né? Então, aqui, por exemplo, seu bebê nasceu, passou 2 dias no UTI e foi a óbito. O bebê dessa paciente foi a óbito no dia 24/12, foi um domingo, a equipe da psicologia não estava presente. Então, a gente queria também, de alguma forma, alinhar e produzir um cuidado que pudesse ser dado a qualquer momento e por todas as equipes, né? Da maternidade e da UTI-NEL, né? Em uma mesma semana, num dia, encontra uma mãe num lugar mais reservado, dentro da UTI, com o bebê nos braços, acompanhada pela família e com lembranças do seu bebê, né? E no outro dia, encontro outra mãe que não teve tempo de se despedir. Então, essas diferenças entre os tempos aí, né? Dentro do hospital. O filho já tinha descido, né? E eu acho que isso muito associado por essa lógica, né? Eu tenho que fechar aquela situação para passar o plantão para outra equipe. E ela, né, a necessidade estava ali, a gente foi, acompanhou a mãe lá embaixo, né? E aí a gente tenta criar, de alguma forma, um espaço e um tempo aí para essa despedida, né? Então, tive meu bebê, fiquei com ele no meu colo, mas tiveram que levar, disseram que iriam trazê-lo de volta, mas não aconteceu, né? Preciso vê-lo, preciso de mais tempo.
E aí a gente acompanha também, lá embaixo, no necrotério, pega o bebê no colo, ele está gelado, é outro colo, né? É um colo diferente. Então, entendendo que esse momento, né, ele é importante, né, para que essa mulher e essa família possa ir caminhando nesse processo, né, do luto. Mas como que a gente poderia, então, e o protocolo vem para a gente poder, de alguma forma, qualificar, poder fazer isso de uma forma integrada, de uma forma, né, mais em todos, em qualquer horário, em qualquer, né, situação, e que todas as mulheres pudessem ter esse tempo e ter esse cuidado. Então, o cuidado ao luto é um cuidado produzido e compartilhado pela equipe, né, não é de uma categoria específica, e a importância de uma construção que ultrapasse os plantões e cada profissional. E aí essa pergunta, então, o que a gente consegue, o que a gente pode, o que a gente precisa oferecer como equipe, né? E aí a gente caminha nesse tempo, né, com esses marcos que eu falei, com a construção. Então, fevereiro, abril de 2024, ele, de alguma forma, a gente dispara um certo desenho inicial, tinha, né, o desenho inicial, que era o protocolo anterior, e aí isso passa a ser discutido e ajustado pelas equipes, né? Em maio de 2024, se realiza outras rodas com 21 participantes e, de alguma forma, encaminha-se os ajustes no protocolo e partilha das práticas já desenvolvidas, né? Retornar o protocolo para os grupos de trabalho em cada especialidade. Então, o texto, né, já avançado, né, no sentido ampliado, né, com essas diversas questões que a Fernanda até trouxe, né? Então, a questão do sepultamento, a questão, todas essas questões, o protocolo ele traz ali, né, estão colocadas, né? E nos diversos espaços, então na sala de parto, no alojamento conjunto. E então a ideia é que esse texto ele pudesse circular entre as equipes contribuíssem, né? E se colocando também, né, o seu papel aí nesse processo, e a gente planejar aí outras rodas de validação desse documento junto, e a construção da cartilha, que foi outra produção importante, né? Que é a ideia e que uma cartilha que possa tocar, né, nesses diversos aspectos que a Fernanda trouxe, né? No sentido, como é que é esse casal nesse momento, né? A relação do casal, a relação com o irmão, né? A questão do leite, né? Da produção do leite, dos cuidados com a mama, cuidado consigo, né? Os grupos, né? Ou seja, os espaços em que essa mulher e essa família podem, né? Acionar uma rede aí de apoio, e aí eu acho que os grupos são fundamentais, né? A experiência na UTI NEO e na possibilidade de você ter esse espaço de troca, de compartilhamento, né? Você vê o fortalecimento, né? Para as famílias e para as mulheres. Então, a cartilha, ela também entra como uma produção muito importante, né? E aí tem a foto aí que é a da caixinha, né? E é essa caixa com a mensagem. E a ideia é que né, se encontrou também com um trabalho de uma obstetra que foi de pensar a alta e o momento de saída da maternidade, então a possibilidade de incluir nesse checklist da equipe da obstetrícia a questão da saúde mental e a questão do luto perinatal,
e a partir disso a cartilha entrar aí também como algo ofertado a essa família, né? E aí, então, em outubro de 2024, a gente, novas rodas, né? E aí, de alguma forma, aí 41 participantes para validar esse protocolo. Então, ele rodou, ele caminhou entre os profissionais, entre as diversas equipes. Então, a gente vai, traz esse acúmulo e fecha um documento e valida isso, né? Então, essas rodas de validação foi muito no sentido assim, então, as etapas necessárias, né? E, então, na sala de parto, na enfermaria, né? Essa questão do espaço, então, do acolhimento, no sentido de ouvir essa família e o que eles desejam, como que eles gostariam, né? A questão das memórias, do momento de despedida, então, e construindo também como cada profissional ele entra nesse processo, né? Então, foi a validação assim muito junto, né? No sentido de ir ponto a ponto, né? As orientações com relação ao sepultamento, com relação à questão do exame, da investigação. Então, tudo isso foi muito costurado na equipe, né? Então, a partir daí, se ajusta o protocolo, define as responsabilidades de cada um nesse processo e se planeja um treinamento, né? Que aconteceu em maio desse ano, com 45 participantes. E alguns encaminhamentos foram importantes para serem, né, de alguma forma, o treinamento fechar isso no sentido de amarrar essa construção, né? Então, a disponibilização das caixas, as caixas de memória, então, agora, né, uma caixa como essa que está aí na foto, com todo o material, que não as caixas prontas, mas as caixas serem construídas, então, o material ali disponível, como a almofada para o decalque, né, as flores, material para poder, né, compor a caixa, as mensagens, né? Então, tudo isso foi acordado de ficar onde? No local de material do centro obstétrico e na neonatologia. Então, cada caixa em um espaço lá junto, né? Então, assim, é muito simbólico, né? No sentido assim, tá lá o scalp, o soro, toda a tecnologia mais dura, né? E ali está a caixa com o material e também, ou seja, outra oferta, é uma outra tecnologia de cuidado que eles têm ali, né? Então, isso eu acho que é foi muito simbólico, né? Ter essa... Então, a USM continua, né? A Unidade de Saúde Mental continua fornecendo material em parceria com a ASHUAP, que é a associação aqui de voluntários, porém faz-se necessário, né, que possa ser incorporado, né, à lista de material. Mas a gente mantém esse monitoramento na maternidade, na UTI, né? Mas muito interessante você poder ver a criação dessa caixa também, né? Então, era um cartão de mensagem, então ele era só o cartão, e aí as equipes, não, a gente quer imprimir ele em cima, com a folha, com espaço em branco embaixo, porque a equipe ela escreve, ela pode criar também naquela mensagem, né? Coisas que foram trazidas pelos profissionais para compor a caixa. Então, surge a ideia do coração, né? De 2 corações, que um fica com a mãe e o outro vai com a criança. Então, isso também foi construído para poder compor a caixa, e foi a partir das rodas que essa caixa também ela foi se ampliando, né? Então, a revisão e adequação do espaço físico como um ponto crítico, né? E adequação também, que a política traz isso, né, como um ponto importante. Então, esse ponto foi um ponto discutido e também, de alguma forma, acordado, pactuado, no sentido de promover e garantir essa privacidade, né? O checklist,
que, de alguma forma, um instrumento para que pudesse acompanhar, né, monitorar esse processo, então, no sentido assim, de tudo que é importante em cada momento desse, para que a gente pudesse identificar qual o ponto está crítico, qual o ponto que ainda precisa, né, a gente, de alguma forma, aprimorar. E, então, de alguma forma, esse checklist fica no prontuário e, no momento da alta, ele é retirado para esse monitoramento. Esse ponto é um ponto que a gente tem que cuidar, né? E incluir, né, nessa rotina, né? E, a partir do monitoramento, ser planejadas outras ações, né, e outras capacitações junto à equipe multiprofissional. Mas, de alguma forma, é interessante eu acho que é um dos indicadores que a humanização também traz, que é essa questão da autonomia, né? Eu acho que esse processo, ele traz esse indicador no sentido de você poder ver as equipes se apropriando, né, desse processo e acontecendo, independente da psicologia, né? Então, as equipes, de alguma forma, né, e respondendo, né, e dando aí um retorno àquelas dificuldades iniciais, né? Então, de alguma forma, tem algo a ser feito e eu posso, né? E qual é a minha possibilidade? E isso poder estar sendo discutido e conversado em equipe também. Então, aqui são algumas fotos. Né, das rodas, a equipe aí, né? Ou seja, essa foto de cima é importante, essa pactuação com as gestoras, né? Com os gestores da maternidade, da UTI NEL, no sentido de pactuar esses desdobramentos, isso é fundamental, né? E aí é isso. Não sei se a Fernanda quer complementar alguma coisa, Fernanda, mas foi isso aí um pouco que eu trouxe. E o André, eu acho que entrou, né? Oi, boa tarde, estou aqui. Vocês conseguem escutar? Sim, André, sim. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é André Guianazzi. Sou enfermeiro, né, e membro dos psicólogos. Isso é muito importante porque a gente tenta fazer esse trabalho multiprofissional, né? Então a gente não tem segregado por categoria, mas é importante a gente estar falando enquanto equipe de trabalho, e isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Eu sou enfermeiro obstétrico há 23 anos, então há 23 anos eu trabalho com saúde da mulher. E sempre me incomodou, mesmo quando eu era de terapia intensiva, me incomodava muito a questão de finitude. Né? Então, como lidar com esse paciente, como lidar com essa família que está enlutada. Né? Eu lembro que a primeira paciente que eu cuidei, né, num hospital, era um câncer de mama 25 anos atrás, e ela falou assim, eu vou morrer e não quero morrer aqui dentro do CTI. Então, eu mobilizei a equipe médica, a equipe de enfermagem, conseguimos colocar num quarto. Ela falou assim, eu vou te esperar no próximo plantão. E eu lembro que eu estava de plantão no sábado, ela falou assim, eu estava te esperando. Ela morreu meia hora depois. Né? Então, essa questão do cuidado, eu acho que ela perpassa, né, é você entender o que o outro pode estar sentindo e ter empatia e colaborar com a melhora daquele processo. Né? Muito incomoda quando você tem, dentro do hospital, a mulher tem que repetir para diversos profissionais o que aconteceu com ela naquele momento, né? Por que ela perdeu o bebê. Então, e você lidar com a família também. Né? Quando a Fernanda falou assim, os pais só são pais depois que nascem, né? E hoje você encoraja os pais ou companheiros e companheiras a estar junto no pré-natal, né? E participar daquele processo. Então a família já é, desde o pré-natal, ela já existe, né? E a criança já é desejada,
independente de aborto, independente se é nascimento depois de 22 semanas, né? Que para a família que está ali, independe se tem 9 semanas, ou 28 semanas, ou 40 semanas. Né? Era o bebê que ela queria. Então, até a gente, muitas vezes, entender como eu tenho que fazer aquele processo, o profissional muitas vezes não se vê naquele meio. Né? Então, o que a gente tenta fazer hoje no hospital é não fazer com que essa mulher repita todas as vezes o que aconteceu, todas as vezes que está ali. Né? E uma das coisas que eu vejo muito importante é você deixar essa família, né, lidar com aquela criança. Né? Então, eu lembro quando eu estava na sala de parto, eu ligava o CR, aí o pessoal, você ligava o CR por quê? Porque vai nascer uma criança. E assim, você lidar com às vezes, não sofrimento só é o sofrimento do outro, né? Mas entender que ele queria a criança viva. Então, eu não vou aquecer essa criança antes de entregar para a família. Né? A criança, quando nasce, não vai para o térmica, eu não aqueço um pano para enrolar na criança. Então, eu deixava aquele pano aquecido. Quando a criança saía, a gente coloca a identificação. Né? Muitas vezes, qual o nome que você deu para ele? Né? Escrever o nome da criança nessa pulseira, né? RN de Maria das Graças, o nome dele. Então, isso também traz para a família um apoio e acolhimento. Né? Porque, apesar de ter uma perda, ela sabe que aquela perda está sendo respeitada. Né? E que ela teve um momento de poder estar tanto com o bebê, que naquele momento não tem vida, mas que ela pôde ver se ele vestiu, se ele nasceu, pôde pegar no colo. Né? Uma das grandes brigas que eu tinha no hospital era tempo. Né? Isso é uma coisa muito ruim, que a gente lida muito com o tempo, né? Em rede hospitalar. E o pessoal fala assim, mas quanto tempo que a mulher vai ficar com o bebê no colo? Mas o tempo que ela quiser. Mas quando que a gente vai encaminhar para a zeladoria? Quando ela não quiser mais ficar com a criança. Mas então a gente tem que deixar ela dar 2 horas para ela decidir. E não tem tempo para a pessoa decidir. Né? Porque ela pode não querer ver o neném daqui nesse momento, mas daqui 1h30, 2 horas, ela quer ver. Então a gente tem que oferecer isso, que é direito dela. Não, mas aí a criança nasceu e a gente está sob responsabilidade. Isso, mas a criança é dela. Né? Então, isso, se a gente, os gestores que estão lá, se não começarem também a pensar um pouco nessa questão de mudança, né? Porque a equipe só muda se as lideranças também tiverem a cabeça para mudar, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos para começar realmente a mudar e lutar pelo que a gente acredita e pelo que a gente acha que é certo, né? Semana passada, se não me engano, saiu uma lei estadual, né, que, independente de idade gestacional, a mãe poderia fazer o sepultamento dessa criança. Né? E isso é importante, né? Porque a pessoa fala assim, mas aí como que a gente vai decidir? E qual vai ser o nosso papel? O papel de vocês vai ser do médico, vai ser de preencher a declaração de óbito, né? E oferecer a mãe. Mas a gente vai ter que fazer para todos isso é lei, né? Mas aí vai ser mais, não vai ser mais coisa não, vai ser uma atribuição que deve ser realizada em todos os casos de luto perinatal. Hoje você faz a partir de 20 semanas. Por que não fazer antes? Né? Assim, toda pessoa tem direito de ter aquele filho registrado, né, com nome, delegação de óbito, no nome da criança. Né? E às vezes o profissional de saúde não se vê nesse contexto. Né? Porque, na verdade, o luto perinatal muitas das vezes não é visto como perda, né, para o profissional. Mas a família sabe que ela perdeu. Então a gente tem que começar a mudar um pouco esse contexto para que a gente possa melhorar a nossa assistência. Né? E uma das coisas que a Fernanda falou sobre licença, né? Eu fui gestor da maternidade há muito tempo, por 12 anos, né? E já tive profissionais que perderam o bebê com 10 semanas, 12 semanas.
assim, se você tem uma perda mais para frente, você tem 120 dias. Se você tem uma perda antes de 20 semanas, você só tem 15 dias. E como era difícil para esse profissional retornar para uma maternidade, trabalhar na enfermaria junto com mães, junto com criança, dar o apoio necessário. Então, muitas das delas eu falava assim, faz o favor, e se você sair um pouco, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, some daqui uns 15 dias, né? Você tem férias para tirar, vamos puxar essas férias, e você tentar, vamos dizer, acho que minimizar, né? Minimizar um pouco dessa dor, né? Desse processo de lutamento que essa pessoa realmente deve ter. E a gente muitas das vezes corta, né? Porque é como se a vida seguisse, né? Mas a vida segue pra gente. E quem passou continua com a marca, né? E a gente tem que saber respeitar até onde o limite do outro vai. Isso é importante, né? Entender se de repente para uma mulher, uma família, ela consegue viver esse luto em 20 dias. Para outra família, ela só consegue viver esse luto daqui a 40, né? Então, isso o profissional que está lá, ele tem que tentar puxar isso, né? Principalmente quando se for mulher trabalhadora, né? Se trabalhar diretamente com maternidade, e a gente tem que ter sensibilidade, né? Porque se a gente não tiver, o serviço não anda, não flui, né? Eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é esse acolhimento e cuidado. Para isso, para mim, isso é o mais importante, né? Se você não acolher, não souber cuidar, né? E principalmente uma coisa profissional de saúde, infelizmente, ele acha que sabe tudo e não sabe. E assim, se a gente não souber, hoje eu trabalho no banco de leite humano, e uma das coisas que eu aprendi muito foi escutar. E a gente não escuta. A gente só quer falar, né? Porque a gente acha que o profissional de saúde é aquele que dá as orientações, que ele sabe tudo, a gente às vezes não sabe nada. Porque se a gente não escutar e não souber a demanda daquela família, a gente não consegue dar um suporte, não consegue dar orientação, a gente não consegue sistematizar nosso cuidado e nossa assistência. Então, a partir do momento que a gente, eu acho que formar profissionais mais sensíveis, né, e mais voltados para o cuidado e para a escuta, eu acho que isso vai melhorar bastante. Eu acho que a Paula saiu. É isso que eu ia te falar, pode continuar, vamos lá. Então, é minha vez. Eu sou a Cristina Oliveira, psicóloga clínica. Inclusive, hoje estou na unidade, que eu atuo, na UBS Santa Bárbara. Fui aluna da professora Paula, né, alguns bons aninhos atrás. Sou parceira da Fernanda, né, no nosso espaço TC Psicologia. E aí eu gostaria de começar falando, só para contextualizar, né, esse espaço onde eu atuo, né? Então, eu estou aqui na UBS já tem, acho que 13, 14 anos. O meu olhar sensível para esse tema já vem desde da graduação, né, por ter esse contato com a Paula, em algum momento a gente acaba esbarrando nesse tema, né? E depois, quando eu chego aqui na UBS, aqui é uma unidade onde a gente atende muitas gestantes, né? Inclusive, aqui a gente tem uma roda de conversa com as gestantes, aqui a gente tem uma sala de apoio à amamentação.
Então, aqui é uma unidade onde a gente tem uma atuação muito próximo, né, materno-infantil, então, com gestantes, puérperas, esses primeiros cuidados com os bebês. E nesse meu percurso de atendimento, eu também esbarro com a Fernanda, né, antes mesmo desse encontro dela com o tema, com a perda, né, em particular, e depois, né, desse movimento onde a gente, enfim, fecha vamos trabalhar juntas, vamos fazer algo, né, na clínica, e ela sempre com esse tema. Então, de alguma maneira, eu já tenho um olhar mais sensível para essa temática quando eu recebo essas mulheres, né? Então, o que a gente percebe na ponta é que elas chegam aqui não logo no momento da perda, né? Elas vão trazer esse tema muito tempo depois, né? Poucas são as que vão chegar logo após. Ainda mais se a gente for pensar nos anos que eu estou aqui, isso há 10 anos atrás, né? Hoje, graças a todo esse movimento dessas mães e das equipes que estão perto, né? E agora, então, depois da lei, eu acho que a gente vai ver um cenário diferente, né? A Fernanda até comentou comigo o quanto eles já saem das maternidades com encaminhamento, com indicação a procurar as unidades, mas a gente não tinha isso antes, né? Então, se o profissional não tem um olhar sensível para essa perda, isso vai passando despercebido ao longo do processo dela terapêutico, né? Porque é um tema tão invisibilizado, tão tabu, que elas trabalham isso em silêncio, né? Então, muitas das vezes, essas mulheres chegam muito tempo depois, então, com esse corpo já se refeito, com o cotidiano já ok, né? Com essa dor que elas acham que não precisam mais falar sobre. E aí, quando a gente consegue tocar no assunto, percebe o quanto aquela dor foi violenta para elas, né? Então, quando a André fala sobre as equipes, né? O André também falou, a equipe que está trocando plantão, então nem deixa ver, não faz a despedida, não tem esse olhar sensível, o quanto isso é violência, né? Acho que no início fala sobre a violência obstétrica, ela está nesse lugar, né? Então, um tema que a gente trabalha muito porque a gente acaba só falando da violência enquanto o momento do parto e do pós-parto, mas isso é uma grande violência, né? É uma violência não só pelo o que está acontecendo ali, mas a gente deixa de abrir um espaço para falar sobre essa dor invisível do desejo que foi interrompido, né? Desse colo que está vazio, desse voltar ao trabalho. Eu lembro que eu tive uma paciente aqui que ela voltou para o trabalho, tentou voltar para a vida cotidiana, e se eu não me engano, uns 3, 4 anos depois, é que ela volta, porque ela não dá conta de voltar para trabalhar, ela não dá conta da vida cotidiana dela. E aí ela vem com um diagnóstico então, de depressão, de ansiedade, e ao longo do processo a gente vai entendendo que está tudo ligado a essa perda, né? Então, o quanto foi invisibilizado, o quanto... você já tem outros filhos, ela já era uma mulher mais madura, então assim, você já tem outros filhos, você já está na época de começar a pensar em ser avó, né? Vai viver com seu marido. Então, o quanto essas falas violentas não permite que essa mulher possa falar do que ela pensou, do que ela construiu para aquele bebê, para aquela criança, né? Ela nem contava como, eu acho que era mãe de 3 com o bebê, né? Então ela falava, não, eu tenho 2 e tive uma perda. Então assim, não, vamos nomear, vamos trazer como sim, você é mãe de 3, né?
poder fazer, então, a despedida que ela não fez, então essa caixinha de memórias, de lembranças é excelente, porque a gente acaba só fazendo isso muito tempo depois, quando elas não têm nada físico que lembre esse bebê, esse processo de gestação. Então, a gente recria algumas coisas. Então, falar desse tema e, principalmente, sensibilizar as equipes que fazem esse primeiro contato é excelente, porque a gente que está na ponta trabalha com aquilo que chega até nós, né? Então, poder dar esse colo depois é essencial, né? Porque o trabalho iniciado na maternidade, a gente poder continuar nele aqui é super importante. Eu tento fazer agora com as estagiárias, a gente dá esse suporte, acho que é importante também. De alguma maneira, eu acho que um próximo passo é estar sensibilizando também os profissionais da ponta, né? A gente fala do hospital, mas na ponta também, o quanto vai receber essa mulher quando elas começarem a chegar com os encaminhamentos, né? Como ouvir, ou até mesmo as que tiveram uma perda antes, né? E que não precisaram passar por algum processo hospitalar, né? Também é importante, porque também não é visibilizado. Acho que falar disso com a equipe obstétrica é importante, né? Porque já fala, não, tudo bem, ó, seu corpo está ótimo, já pode deixar ver outro. Não é sobre isso, né? Então, agora a gente precisa pensar nos avanços dentro das unidades básicas também, né? Na ponta. E não esquecer do quanto é a história de cada um. Algumas mulheres não vão contabilizar mesmo, vai passar e para elas está tudo bem. E está tudo bem para essas mulheres. A gente também não está aqui para fazer com que elas, né, sejam obrigadas a fazer aquilo que para a gente entende como algo sensível e para elas não. Porém, vão precisar de mulheres que vão precisar de uma rede de apoio. Os pais também, né? Acho que a Fernanda traz isso que é muito importante. Eu atendo muitos homens, principalmente no consultório, e tem, né, esse lugar, né? Eu, há pouco tempo, estou acompanhando um rapaz do consultório que agora a esposa está gestante novamente, e aí o quanto a gente precisou fazer o trabalho dessa perda anterior para que ele também pudesse estar ao lado da esposa para essa nova jornada de tentar novamente, né? Então, é um tema delicado, que se a gente não estiver atento, vai passar, né? E porque a gente trabalha com aquilo que o paciente traz, mas a gente também pode, de alguma maneira, ir trilhando esse caminho com eles, né? De poder mostrar que existe um outro caminho, de permitir que eles nomeiem, permitir que eles falem daquilo que foi desejado. Eu não vou me estender muito para a gente ter um tempinho aí, né, para deixar, porque eu acho que o mais importante é isso, a gente ter um debate, é poder saber que estamos entre pares e que podemos começar a estar mais próximos. Né? Cadê a Paula? Tá aí? Tô sim, eu tinha caído, né? Perdi a conexão, aí bota do celular, enfim, essas coisas que acontecem durante esses processos, né? Então, eu super. Congelou? Acho que congelou. Paula congelou. Ah, voltou. Voltei. Voltou? Gente, olha, tá ruim aqui em casa, assim. Mas, enfim, eu estava dizendo que achei muito legal, né, que vocês foram falando e cada um a seu modo, né, cada um ao seu modo, foi colocando aí uma forma de olhar,
para um fenômeno que acontece, que é comum na vida das mulheres, mas cada um foi dando um tom, né? Incluindo os homens nessa história, né? Quando então o homem se torna pai? Né? Acho que essa é uma questão interessante, as questões em torno da assistência, né? Como que se cuida, né? Naquele momento em que a mulher, às vezes, ainda não caiu a ficha, né, do que aconteceu, né, o ocorrido, e depois, como é que esse trabalho demanda cuidado. E achei muito interessante que Cristina também colocou assim, né, para nós profissionais, é um trabalho que demanda cuidado e a gente tem, né, como posição ética, está ali para cuidar. O que a pessoa vai fazer com as suas próprias experiências, aí já é uma outra história, né? A gente sustenta o compromisso ético de uma assistência humanizada, cuidada, mas as mulheres, né, envolvidas, né, e as pessoas que gestam, se vivenciam uma perda, os modos como essas pessoas vão dar destino, né, a essas vivências, né, que nós estamos colocando como vivências menos boas e que demandam reconhecimento e cuidado, cada um vai dar o seu destino, cada uma vai dar o seu destino, né? Assim, é bem interessante. Eu achei legal, também importante, a Fernanda colocar também num primeiro momento, né, da sua fala, a questão dos abortos espontâneos, né, as questões que também se referem até, né, o aborto provocado, o aborto legal, porque a gente cria, né, tem uma lógica aí que é vigente no imaginário social. Eu sei, não, se uma pessoa então provocou aborto é porque ela não quer ser mãe, e uma coisa não tem relação com a outra, né? Muitas até podem lastimar que a forma que poderiam ter se tornado mãe, por exemplo, é por uma violência sexual, né? Então, assim, essas coisas não são simples e requer, né, dos profissionais, das profissionais que estão no entorno, né, dessa equipe, né, que cuida das pessoas que perderam, muita... Só que eu pensei agora também, Paula, veio aqui, e a questão também da entrega legal, né? O luto dessa mulher que fez a entrega, né? Porque, assim, é muito importante, né, a gente estar atento que, quando a gente está falando do reconhecimento, a gente também não está dizendo que é isso em detrimento de outras coisas que estão nesse campo, né? E dentro desse mesmo campo, e que são, enfim, né, vivências, vamos dizer assim, que atravessem, às vezes, de forma contraditória os nossos modos de estar na vida, não necessariamente está sempre egocintonicamente organizado, né? Produzem sofrimento e podem produzir. Então, quando a gente vai falar dessa assistência, né, aqui hoje a gente dá relevo à questão da perda, a gente dá relevo à sensibilidade, a gente dá relevo à importância do luto, desse luto que não é reconhecido. Posso falar um instantinho só? Vai lá, André. Porque muitas das vezes a gente vê assim, a questão do aborto legal, a questão do aborto provocado, né? Como que essa mulher também sofre até chegar nesse momento, né? E isso aí não é olhado, né? A gente não pensa nisso, né? Como que é visto isso? Porque, na verdade, essa mulher não pega, vou abortar hoje. O negócio é assim, né? De como que ela passou por todo esse processo para chegar naquele momento e falar: eu preciso de um aborto legal, né? Quanto que essa mulher também não sofre para fazer uma entrega voluntária, né? Porque são 9 meses ali, ela chegar no parto, ela parir aquela criança e falar: não, eu não vou, não vai ficar comigo, né? Então, isso tudo é um processo que ela tem que viver, né?
e até se desapegar. E o profissional tem que estar entendendo aquilo, né? Muitas vezes quando a gente fala assim, quantos filhos você tem? Eu falo 2, perdeu algum? Não, perdi, mas foi espontâneo. E você ainda tem toda a questão de tabu, que se ela falar que foi um aborto provocado, de repente ela não vai ser bem atendida. Né? E isso a gente tem que ir desconstruindo aos poucos, né? De repente, quando eu me aposentar, eu vou ver isso um pouco melhor, né? Daqui a uns 15 anos, quem sabe. A gente já avançou muito, mas a gente já tem que avançar muita coisa ainda, principalmente na área de saúde da mulher, né? Porque, se você ver, a mulher foi feita para parir e amamentar. Então, se a mulher não consegue parir, ela não é mulher. Se a mulher não consegue amamentar direito, ela não fez o processo dela completo, né? E como que a gente pode começar a mudar a visão de algumas questões, né? Porque são escolhas que você tem, né? E como que essas escolhas devem ser acolhidas e adaptadas pelo profissional de saúde. Pois e é curioso, né, que a gente tem muito que caminhar, né? A Fernanda coloca em cena a violência obstétrica, né? Às vezes a gente escuta, né? Porque lá no ambulatório a gente, enfim, né, atende mulheres, né, que vêm, inclusive, encaminhada pelas unidades de vocês e tal, e aí elas vão estar colocando em cena alguma coisa que elas poderiam ter feito para perder, ou seja, uma certa responsabilização na mulher, né? Teve até no outro dia, a gente estava conversando sobre um caso em que a moça, né, estava lá enlutada e ela lá buscando entender o que ela fez, porque o que ela conta é que a médica que a atendeu teria dito assim, quando foi que alguma coisa aconteceu para ela perder. Então, ela estava lá tentando pensar o que ela teria feito em determinado momento do desenvolvimento fetal para que ela, então, pudesse se responsabilizar. Né? Gente, é muita questão, né, para a gente discutir. E a gente está aí às voltas, né? Acabou de haver um caso que ganhou repercussão de uma mulher que morre porque não foi atendida devidamente, porque alguém suspeitou que seria, então, uma tentativa de aborto. Né? E, além disso, a gente ainda tem uma questão que eu fiquei muito pensando a partir das coisas que eu vim discutindo nos últimos dias, né, que é pensando a equidade de gênero, né, e inclusive na universidade, principalmente na universidade, que foi o tema, né? Como é que fica, né, essa dimensão? Porque, veja, uma mulher tem um bebê, e ela sabe que, a partir do momento que ela teve um bebê, ela tem aí uma licença maternidade, para, então, poder ter um tempo de maternagem, que não é só da maternagem, mas uma certa adaptação a essa nova condição, né, de reajuste familiar, né, dessa dinâmica e tal. O luto por perda fetal, ele não é reconhecido. Se não tiver a barriga, quanto menor a barriga, menos reconhecido ele é, porque é a barriga que marca o caráter, vamos dizer assim, visível e testemunhal de que houve uma gestação. Você tem uma perda. Qual é o tempo de afastamento que uma pessoa tem quando vivencia uma perda gestacional? Seria compatível a um tempo de organização mínima quando você perde um ente, né? É muito curto. Então, onde fica isso, né? Não sei se me fiz entender, eu acho que eu também caí, porque eu estou roteando do meu celular e fiquei entrando aqueles spams, né? Enfim. Mas é um pouco isso, né? Assim, é tão pouco reconhecido que também não tem um tempo aí, né? Para se fazer algum nível de luto, né? Ou
Não estou falando nem de um luto como um processo que tem fim, porque eu nem acredito nisso, mas como alguma coisa que minimamente da pessoa se organizar internamente para poder se movimentar. E é importante isso também que você fala sobre as mulheres depois que voltam, o André também falou quando você vai fazer o pré-natal, né? Aqui a gente comecei falando sobre isso, que a comunidade tem muitas gestantes e tudo. Então, vai fazer o pré-natal, pergunta, né? Faz aquele protocolo. E aí, muitas das vezes, é delicado você fazer aquelas perguntas. Quantas gestações? Quantas perdas? Quantos abortos espontâneos? Quantos, né? E aí, nesse momento, aqui até que a gente tem uma equipe bem sensível, então, quando essa gestante demonstra algum incômodo, né, elas logo são encaminhadas para a psicologia. Olha, Cris, tem uma gestante aqui que eu acho que vai ser importante você ouvir. Então, essa sensibilização para a equipe, ela é importante, porque vai aparecer esse processo da perda, esse enlutamento, em qualquer momento da vida dessa mulher, né? Quando se pergunta, ou muitas das vezes também, isso aparece nos grupos, quando está chegando aquela fase no mesmo processo do tempo do outro bebê, né? Ou então está se aproximando do parto. Então, ser sensível a esse tema é importante, porque a gente precisa também dar esse suporte, de alguma maneira, aqui nesse processo também do pré-natal, né? E aí, inclusive, a Paula falou dessa gestante, dessa mulher que ficou, em que momento você não cuidou mais, né? Eu tive uma paciente no consultório em que ela ficou se perguntando em que momento, o que eu fiz de errado para que acontecesse isso com o meu bebê, né? Então, olha que violência, né, que essas mulheres sofrem, porque a equipe imagina em que essa mulher provocou, que ela foi negligente, quando, na verdade, não tem, né? Não tem essa ideia, ou, enfim, até mesmo acho que, de alguma maneira, fizeram algo para provocar, qual o sofrimento que está por trás, né? Ninguém faz, né? Como eu falo, acordei hoje, então não vou querer mais esse bebê, não. Não é assim, né? Esse acolhimento é importante, né? A Beatriz levantou a mão ali, Bia. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pela fala de todos vocês. É um tema que me é muito caro, eu gosto muito desse debate, e eu acho que ele é muito potente porque ele fala sobre realidades muito comuns a muitas mulheres, a muitas famílias, mas que a gente muitas vezes nem tem a ciência, né? Enfim. Eu sou Beatriz, eu sou psicóloga, formada pela UF, e atualmente eu sou professora na UF, dou aula para a turma de medicina logo no início, aqueles campos supervisionados, né? E enquanto eu estava ouvindo vocês, me veio uma pergunta que eu não sei se tem exatamente uma resposta, né? Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês. Que assim, como que a gente faz, né, para não recair nos especialismos, né? E aí eu falo um pouco também do meu lugar como psicóloga, né? Como é que a gente não cai em especialismo e como fazer com que o luto ele seja encarado como relevante, né, como um fato relevante, um momento importante na vida dessa mulher e dessa família, enfim, para que todos os profissionais que estão atendendo essa pessoa, esse grupo, consigam entender essa relevância sem cair num escrutínio técnico, né? Que é essa questão de, mas o que será que eu fiz? Como não repetir, né? Como fazer, né? Que, na minha visão, né, um escrutínio que fala muito de uma lógica, né, produtivista, de uma lógica de, já pode ter outro, ou já pensando no momento de ter outro, né?
Eu fico me perguntando isso, talvez também no lugar de estar nesse momento de ensino, né, para pessoas muito no início de uma formação. Como fazer para sensibilizar esses alunos de uma maneira que não seja um especialismo, né? Não vou sensibilizar as pessoas que vão fazer obstetrícia ou que gostam da área, da ginecologia, ou então falar que não, esse é assunto da psicologia, né? Como fazer com que essa temática, de fato, seja relevante para todos aqueles que a escutam ou sabem que essa história existe? Quando a gente fala desse tema, né, do luto perinatal, e aí eu, mais uma vez, né, me coloco nesse lugar de quem fala disso o tempo todo, às vezes eu me digo, gente, vai me olhar, já vai, né, é aquela que... Mas, enfim, eu acho que a gente entende hoje, Bia, como as coisas vêm caminhando, os debates, né, a partir desse movimento que eu tentei trazer um pouco o desenho aí dessas mães enlutadas que foram encontrando outras mães e chamando professor, vem cá, vereador, vem cá, prefeito, vem cá, enfermeira, vem cá, foram diretor de escola, vem cá. Então, acho que a gente amplia o debate. No meu TCC lá, uma das mães e das facilitadoras de grupo ou coordenadoras de um dos grupos que eu entrevistei, ela fala de uma experiência de levar esse debate para as escolas de ensino fundamental, sabe? Porque lá, no caso, a escola onde os filhos dela estudavam, né? E aí depois, quando foram conversar, tinham várias crianças ali que conheciam experiências de mães ou de tias, e como que é isso, e o que acontece, o que é isso, né? Como é que a gente dá conta disso, até um outro relato de uma exposição num shopping que aconteceu, que elas produziram, de fotos de cenas ali de despedida, ou de cenas depois para marcar a presença desse bebê nessa família, com uma foto de uma ultrassom, uma foto, né, do decalque do pezinho, e ali naquele espaço público as pessoas chegavam, mulheres chegavam, e aí tem um relato dela contando, aí teve uma mulher que chegou e começou a chorar, ela tinha tido uma perda 20 anos atrás, que ela nunca tinha conseguido falar em lugar nenhum, e ali ela estava vendo um processo e um movimento acontecer, um espaço que estava dando nome para aquilo que ela já sentia há 20 anos, que ela não tinha conseguido nomear, né? Eu tive uma vez numa turma de medicina, num projeto aí, professora Adriana, que era alguém que era do luto ao luto também, e a gente levou esse tema para as turmas, acho que do início também da formação, né? E aí, ali, como é que você também, a partir do luto perinatal, começa a discutir também a morte, como cada um ali se implica nisso, e como, assim, a morte é algo que atravessa a todos, né? Atravessa a todos. Então, eu acho que como que a gente vai dar conta disso é levando esse tema para que a gente possa discutir e falar nos espaços de formação, nos espaços de trabalho, né? Quando a gente fez as rodas lá no Antônio Pedro, né, tinha profissional assim, cara, eu trabalho maternidade há 15 anos, eu nunca falei sobre morte na maternidade em nenhum espaço e acontece, né? Então é isso, né? Primeiro, reconhecer que é um tabu, né? Ninguém quer experimentar a morte, todos experimentaremos, né? No evento de quarta-feira,
lá que a primeira pergunta que eu fiz, levanta a mão quem já viveu ou conhece alguém que viveu o luto perinatal. Tá meio escuro, já não deu para ver se todo mundo levantou a mão, mas eu diria que a grande maioria. Então é isso. A minha vivência é mais hospitalar, né? E o que eu vejo, Beatriz, que muitas das vezes você tem que ter uma causa-morte, né? E isso que o pessoal fica procurando. Qual foi a causa? E, na verdade, não tem que ter causas, né? Porque, realmente, foi o que Paula fala, meu Deus. E aí o pessoal fica perguntando, será que foi algum tipo defensivo que ela teve? Será que ela foi algum usuário de drogas? Será? E, na verdade, eu não tenho que saber o porquê aconteceu aquilo. Eu tenho que dar o apoio necessário. Eu posso ver se teve alguma coisa que contribuiu para que possa melhorar na gestação anterior, ótimo. Mas eu não preciso fazer disso um círculo para a mulher ficar naquela maluquice, naquele grupo de pensão. O que aconteceu que meu menino morreu? Né? E esse espaço de escuta, para mim, que é o mais importante, né? Porque senão a gente começa a jogar tanta pergunta que ela depois, ela não vive aquele processo de luta, ela vive um processo de culpa. Então, assim, ainda piora a situação, porque você tem um luto culpabilizado que o negócio não vai caminhar. Eu lembro do primeiro plantão que eu dei, depois que meu filho nasceu. Eu peguei um 23 semanas, um neomorfo, um natimorfo naquele momento, e eu lembro que eu não falei nada naquela sala de parto. Eu aqueci SR, eu fiz tudo. Né? E meu pai depois falou assim, obrigado. Ele só agradeceu, né? Porque é tanta coisa que a gente passa, a gente ter que falar por que aconteceu, quando foi a última vez que ela sentiu o neném. Isso aí, para mim, eu não queria saber nada disso, né? Porque, para mim, a assistência ali, esse dado, para mim, não ia mudar em nada. Né? E o pessoal fala assim, mas aí você depois pode ter um outro neném. Mas não fala isso, porque independente de poder ter outro, dela querer ter outro, foi a primeira gestação ou foi a segunda gestação, e a vida dela vai ter essa gestação, né? Independente se ela finalizou ou não. Então, eu acho que os profissionais, né, principalmente medicina, enfermagem, os profissionais que estão mais na ponta, né, de frente para a mulher, a gente tem que tentar entender menos aquele processo de luto perinatal e dar mais o apoio necessário naquele momento de acolhimento e cuidado. Só complementando, acho que esse gancho que o André traz, né? Eu acho que assim, essa pergunta já passa pela cabeça, né? Por quê? O porquê já é uma... Então, assim, dependendo de como o profissional entra, ele só vai intensificar e aumentar ainda mais, né, o peso dessa pergunta, né? E nessa questão que a Fernanda traz também, eu fiquei pensando, assim, eu acho que essa coisa do falar da morte, né? A gente não fala disso, né? Então, você traz essa abertura para que isso entre, porque é algo que a gente vivencia e que a gente não fala, né? Então, quando você falou, Beatriz, eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu acho que abrir esse espaço, eu acho que hoje a Política Nacional de Cuidado Paliativo, ela trouxe uma mudança no curso de medicina, que foi introduzir essa disciplina. Só que a gente sabe que uma disciplina ela não vai, né, mudar esse modelo e essa lógica, né? Então, assim, eu acho, e eu concordo muito com você, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para que o paliativo, o cuidado ao fim de vida, não vire uma especialidade. Eu acho que ele amplia o olhar para o nosso modelo, né, o nosso modo de cuidado. Ele questiona o modelo biomédico que a gente tem aí e ele amplia. Então, ele tem que ser transversal. Né? Então, eu acho que é no início da formação, no sentido como a Fernanda trouxe, abrir espaços em que possa se falar disso, né? Tanto da vivência
né, quanto do que é estar na formação, né, do que é se formar, né, você está falando aí da medicina, que a gente sabe que traz essa marca aí, né, eu lembro de um texto, eu acho que da Roseni, lá da UERJ, do LAPS, que ela tinha um texto da deformação, como que o curso de medicina ela vai deformando nesse sentido, né? Que a gente vai caminhando para a especialidade e vai se perdendo desse olhar, né? Então, eu acho que, e não é só no início, eu acho que como que esse tema ele tem que ser transversal. Então, como que a gente faz ele dialogar com as especialidades, né? Então, é isso, como o André trouxe. Então, né, a Cris, eu acho que trouxe, que eu achei interessante. Então, é numa entrevista, né, numa anamnese, como é que eu cuido desse tema, e isso você vai sensibilizando, você vai trazendo, lançando luz, né, para que você cuide disso também, né, e se cuide nessa relação. Também cada um poder falar das suas perdas, né. Eu tenho uma aluna, né, eu dou aula na Santa Úrsula, do psicodrama, né, e a SPA, e orientação. Eu tenho uma aluna que ela é doula da morte, né. E aí é super interessante o trabalho nesse sentido, né? Então, no sentido de trazer essa temática para essa discussão. Então, né? E é isso, a gente doula no nascimento e como que é cuidar desse processo, né? Então, a gente está falando aí, né? Eu acho que tem uma camada maior, né? Que é o nascimento aí mesclado, mas também eu acho que é um desafio para a gente em todo o nosso processo de cuidado, né, na saúde. Então, eu fico pensando muito nessa transversalidade, como que a gente vai trazendo isso para torcer um pouco os conteúdos, né? Como se isso estivesse ali sempre transversalizando ali os conteúdos. Eu acho que esse é um desafio aí para a gente ultrapassar o modelo, né? E eu acho que um ponto também importante é trazer a sensibilidade da escuta, né? Sair desse lugar de especialista que apenas fala, que sabe o que é importante para o outro e conseguir aprender a ouvir de fato essa escuta acolhedora, essa escuta como uma totalidade, né? Sair do protocolo, da pergunta fria, né? Então, quando a gente fala principalmente desses profissionais que está aí nesse cenário, principalmente os médicos e os enfermeiros que vão receber essas mulheres, às vezes sensibilizar a escuta, né? Porque esse tema do luto, né, a morte, é um tabu na sociedade, né? Falar sobre isso é muito difícil, né? Então, tem também esse lugar que é difícil de falar, principalmente quando a gente fala do perinatal da morte e vida, né? Um lugar onde a gente só quer falar sobre vida e a gente tem que falar sobre a morte, mas a morte ela está em todos os momentos, todos os espaços, né? Então, aprender a ouvir também. Primeiro, qual é a demanda desse sujeito, né? Porque a André até falou que a Paula também tem assim, a gente vai ofertar. Como eles vão lidar com isso? É cada um, mas a gente também precisa primeiro ouvir, né? O que eu percebo é muitas das vezes a gente já chega com tudo aquilo que precisa ser dito, tudo aquilo que a gente acredita que é importante, e tá bom, dá a receita e segue a vida, né? E a gente precisa ter um pouco mais de empatia, de acolhimento, de escuta, né? Uma escuta sensível. Eu acho que isso é o principal ponto, assim, para formar, principalmente quando a gente fala de formação de novos profissionais, né? Então, gente, é que chegamos no horário que a gente tinha programado, assim, a metade do pessoal, a gente teve em média 80 pessoas na sala, agora a gente está com 41, as pessoas já avisando, né, que vão sair, e nós também abrimos aí brecha, mas acho que a roda aqui, né, cumpriu o seu papel de colocar o tema, mas não se esgota, né? Então, acho que a gente tem que pensar aí formas de manter a roda rodando, né?
e que a gente possa estar fazendo novos encontros sobre a temática. E aí eu ia perguntar a vocês que deram as carinhas assim, porque a gente tem a possibilidade de fazer o upload no YouTube do Mulherio. Se vocês toparem, eu peço, então, para que seja colocado e disponibilizado, né? Porque aí mais pessoas podem estar aí acessando esse conteúdo tão importante, né? Que é a introdução da temática, assim, entendendo a gente enquanto rede Niterói, introduzindo a temática. Perfeito. Acho que sim. Sim. Então, estarei. Ótimo, então eu vou avisar a servidora técnica que nos ajuda para questões, né, de mídias e tecnologias, que não, de longe, eu entendo, né, não entendo nada, mas a gente deixa disponibilizado, aí é legal que outras pessoas acessam, né, pode estar sendo compartilhado pelos colegas que não puderam estar. Então, fazer só uma... o mês de outubro, então, é um mês de sensibilização da perda gestacional neonatal. Eu trouxe um recorte aí do Laços, que que é uma reunião de alguns grupos, e agora, dia 30 e 31, eles vão fazer um seminário fechando o mês, e vai estar discutindo a política, algumas práticas, continuando um pouquinho. Então, quem ficar interessado em ouvir um pouquinho, é só procurar lá no Instagram, Laços União Brasil, e está aberta lá a inscrição para participar do evento online também. Legal. E agradecer, muito bom estar com você. Obrigada, muito bom. Beijo, gente. Foi ótimo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.